E como eu não uso, é um óculos antigo, assim, que eu fiz quando eu comecei a usar óculos, né? E agora eu tô precisando usar ele Até acostumar. Oi? Até ele acostumar. Ele tira, ele vem toda hora ele tira. Muito bonitinho. Bom, a aula de hoje, então, pessoal, seria uma simulação de uma aula prática, onde vocês iam preparar uma solução indicadora. O que é uma solução indicadora? É uma solução que ela muda de cor conforme você muda o pH, tá? No laboratório, a gente mostra para vocês diversos tipos de soluções indicadoras, tá? Tem o azul, tem o azul de bromotimol, tem o alaranjado de metila, tem o papel de tornassol azul, papel de tornassol vermelho, você tem um indicador universal e tem o que é o mais utilizado, que é a fenolftaleína. Qual que é a vantagem e desvantagem desses tipos de indicadores, tá? Alguns, eles só mudam a coloração se você está no meio ácido ou no meio alcalino, tá? Então, ele só tem duas cores, tá? Que é o caso da fenolftaleína, que a gente usa muito para fazer titulação. Ela, em meio neutro e meio ácido, ela é incolor, porém, quando ela está disponível num ambiente alcalino, ela fica meio rosa, pink, assim, sabe? Que a gente chama de fúcsia isso, tá? Já alguns outros indicadores, eles têm, dependendo da faixa de pH, ele muda a coloração a cada 2 pHs ou a cada 1 pH, cada pH é diferente, que é o caso do repolho roxo, tá? Então, no experimento, o que ia acontecer? Vocês iam extrair a antocianina, que é um pigmento que tem no repolho roxo. Não só existe no repolho roxo, pessoal, existe em outras plantas também. Quando eu fiz colégio, a professora mandava pegar, sabe aquelas flores que a gente chama de hibiscos? Sabe? Vocês conhecem a flor de hibiscos? Não o hibisco seco que o pessoal toma como diurético. Já viram a flor de hibiscos? Alguém já viu? Pessoal? Vocês me deixaram sozinha. Eu não entendi. Hibisco é uma flor, pessoal, que ela tem tipo um bastãozinho que sai de dentro dela. Ela é uma florzinha até grande, esse tamanho mais ou menos da nossa mão. Tem da cor amarela, vermelha e tal. E sai tipo que a gente chama isso de pistilo, né? Em planta, né? Não sei se vocês tiveram aula de botânica no meio dela. Então, essa flor, ela também tem antocianina. E essas antocianinas, elas mudam de cor na presença de soluções de diferentes pH. Então, o que é justamente fazer isso? A gente é extrair esse pigmento do repolho e submeter eles a diferentes pHs para vocês verem a coloração modificar, fazer tipo um arco-íris de cores, tá? E identificar qual pH estaria uma solução, por exemplo, tá? Então, eu vou aqui abrir a aula prática para vocês. Não abriu? Peraí. Aqui, abriu. Deixa eu só aumentar ele. Não quero isso. Como é que faz para ignorar esse negócio? Ignorei. Às vezes eu me sinto uma burra mexendo nesse negócio, gente. Opa. Por que não tá aparecendo na tela? Vocês estão vendo alguma coisa? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu tô vendo só Não tá aparecendo a meu... prática 1. Deixa eu abrir de novo, porque não tá abrindo pra mim. Admitir a Andréia, tá entrando agora. Isso. Boa noite, Andréia. Boa noite, Pro. Tudo bem? Boa noite, gente. Aqui.
Deixa eu ver modo apresentação aqui. Acho que eu acabei de fazer a mesma besteira. Eu quero saber como é que tira essa parte. Vocês estão vendo grande ou estão vendo pequenininho? Eu tô vendo pelo Note, tá na tela inteira. Para mim tá parecendo que não dá nem pra ver direito. se para vocês está aparecendo, então tá ótimo, não tem problema. Para mim que tá parecendo ruim, é o problema, né? Porque na verdade, como vai gravar a aula, eu tô com medo de não sair bacana para quem for assistir o vídeo depois. Não é isso, não. Aqui, apareceu. Ai, tem que aprender um pouquinho. Bom, então a aula prática, ela vai ser sobre como preparar soluções ácidos bases a partir... Não preparar ácidos bases, né? Você ensina a preparar mais ou menos uma solução de ácido base, mas não fala qual que é a concentração, mas para você saber identificar usando um indicador ácido base, né? E elaborar assim uma escala de pH, tá bom? Bom, primeira coisa é importante lembrar, né? Isso aqui é um conteúdo que teve na aula, o que é um ácido, o que é uma base. A gente deu que ácido é todo doador de prótons e a base é o receptor de prótons. Então, para mostrar para vocês como qualquer molécula pode ser ácido ou base, tem um exemplo aqui, ó, uma água com a outra, tá? Se essa água aqui, que está à minha direita, doar um hidrogênio para a água da minha esquerda, ela vai ficar OH- e essa ficar H3 ou mais, tá? Então, como ela é doadora... Aqui para mim não está aparecendo, só aparece aula prática 1. Mas acho que você vai ter que atualizar, então, a sua entrada. Para todo mundo, só está aparecendo aula prática 1, pessoal? Para mim também. Para procedimento. Para mim está aparecendo desenvolvimento da prática. Esse slide que eu estou, no desenvolvimento da prática. Então, como cada aluno está com um problema, é o problema da internet de vocês. Está no slide 6. Nada. É bom vocês avisarem, tá, pessoal? Sempre, porque a gente não tem muita noção quem tá vendo o quê, tá? Bom, então aqui no desenvolvimento da prática mostra, tipo, como se estivesse reagindo duas moléculas de água entre si, demonstrando quando a molécula de água da direita doa um hidrogênio para a água da esquerda, ela fica OH- e a da esquerda, que recebeu o próton, ficou H3 ou mais, tá? Então, a água da direita, ela é ácida e da esquerda, ela é básica, tá? Se a gente for pensar na reação contrária, porque eu estou numa reação em equilíbrio, quem é que vai ser doador de próton agora? Vai ser o H3 ou mais. Então, ele é o ácido e o OH- que vai receber esse hidrogênio, ele é a base, tá? Então, isso aqui é um das teorias de ácido base que vocês viram na sala de aula. Aqui é a mesma coisa que estão mostrando com a molécula de amônia. Todo mundo sabe que a amônia, ela tem caráter alcalino, tá? Então, mas, dependendo da molécula por quem ela está reagindo, ela pode ter caráter ácido ou caráter alcalino. Então, aqui, mais uma vez, a nossa amônia da direita vai doar um próton para a amônia da esquerda, vai ficar NH2-, e a da direita da esquerda vai ficar NH4+. Então, a da direita, ela é ácida, a da esquerda, ela é alcalina, é base, tá? Então, aqui, como a gente também está numa reação em equilíbrio, vai acontecer justamente o contrário. Agora, quem vai ser o doador de próton? Vai ser o NH4+. Então, ele é o ácido e esse aqui é a base, tá bom? Então, só lembrando, esse slide é só para poder lembrar a definição de Bronsted e Lowry, que diz que um composto é tido como ácido quando ele é doador de próton, ou seja, doador de H+, e um composto é denominado base quando ele é um receptor de H+, tá bom? Então, aqui, a antocianinas são justamente um composto que tem em vegetais que são roxo, vermelho,
tá? Que mudam de coloração dependendo do meio em que eles estão. Então, aqui mostrando essa antocianina em pH maior que 3, tá? Ela está protonando justamente aqui no oxigênio do anel, do segundo anel. Quando está em pH 6,5, tá? Ela está totalmente desprotonada, ela não tem nenhuma carga. E quando ela está em pH maior que 11, extremamente alcalina, tá? Ela está negativada aqui nesse oxigênio do anel da direita, tá? É só para entender mais ou menos o que está acontecendo com a estrutura da antocianina quando ela está exposta a diferentes pHs, por isso que ela muda de coloração. Tá bom? Isso aqui não cai em prova não, tá, pessoal? Só para vocês, para explicar quimicamente para vocês o que está acontecendo. Então, existe uma escala de pH. A escala de pH, ela varia de 0 a 14, sendo que de 0 até 7 é ácido, em 7 é neutro, acima de 7 é básico. A escala contrária, a escala espelho do pH, é o POH, tá? Que é justamente o contrário, tá vendo? POH a gente quase não usa, tá? Mas às vezes, pessoal, existem algumas pegadinhas em concurso que eles perguntam POH só para vocês saberem que é o contrário do pH. Então, para vocês saberem qual é o valor de pH, se ele te fornece o POH, você tem que lembrar da formulinha lá. pH mais POH é igual a 14. Então, se ao invés de ele te dar o valor de pH, ele te deu o valor de POH e fala assim, ó, POH é 5, tá? Então, você vai colocar pH mais 5 é igual a 14. O 5 vai para o outro lado da igualdade, vai ficar pH igual a 14 menos 5. pH é 9. Se ele é 9, ele é alcalino. Olha aqui como bate. Não falei que o POH era 5? POH 5, pH 9. É só para você saber fazer a conversão de um para outro, tá? Como se calcula o pH de uma solução em que você conhece a concentração do ácido, tá? Se você não conhecer, pessoal, não tem como você calcular. Você tem que fazer várias artimanhas químicas para você acabar descobrindo qual que é a concentração do ácido no meio, tá? Você consegue calcular o pH, mas você não consegue calcular a concentração exata do H+, tá bom? Bom, você precisa saber, então, a concentração do ácido, colocando nessa fórmula que a gente trabalhou, inclusive é um dos exercícios da atividade 2 para vocês fazerem, né? Então, vai ficar pH é igual a menos o logaritmo da concentração do ácido, tá? Continuando aqui, lembrando desse equilíbrio, então a água, ela é composta de 2 íons, o H+, que é representativo do ácido, e o OH-, que é representativo da base. Fazendo a equação de equilíbrio, a gente vai ter que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembrando que ao juntar a constante de equilíbrio com a concentração da água, a gente tem o Kw, tá? Que nada mais é que a concentração de ácido vezes a concentração de base. E esse Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14, tá? Então, baseado nessa fórmula aqui, você consegue tirar qual que é a concentração do ácido, se você tem a concentração da base e o Kw, tá bom? O Kw é conhecido como produto iônico da água, tá? E é a base para a escala do pH. Bom, o experimento em si, tá? Depois eu vou colocar um videozinho rapidinho. Ele vai pedir, vocês podem fazer em casa isso, viu, gente, para testar. Inclusive, o vídeo que eu trouxe para vocês é justamente para você. Eu compartilho com vocês no grupo, é para vocês poderem fazer em casa isso, tá? Então, você vai pegar, vai fazer um extrato de repolho roxo, tá? Existem alguns artigos, alguns arquivos, na verdade, em que para você conseguir extrair mais o repolho roxo, ele primeiro cozinha o repolho, que ele consegue tirar mais
do corante, tá? Mas só você batendo com água, pessoal, você pica ele e bate com água, já extrai um pouquinho dessa antocianina. Mas se você quiser uma solução com uma coloração mais forte, se você aquecer, né, cozinhar um pouquinho esse repolho roxo, você vai ter uma coloração muito mais viva, tá? Então, vai cortar o repolho roxo, tá? Vai bater no liquidificador com água, 1 litro de água. Vai filtrar, porque senão vai ficar aqueles pedacinhos de repolho. E só vai usar o filtrado, tá bom? E aqui, ó, no experimento ele fala que você pode aquecer a solução por meia hora ou até que a mesma se torne concentrada ou roxa, tá? Mas tem gente que não bate. Então, se você quer mais concentrada, usa menos água, já desde o começo, tá bom? Aí, você vai pegar... Oi? E se centrifugar, passar na centrífuga, não extrai ele mais puro? Sim, sim, também. Aquela centrífuga, sim, sai, sim. É que nem todo mundo tem, né? Mas ela sai ele bem mais concentrado. Você não tá colocando água? Uma boa ideia também. Bom, aí ele vai pedir para você pegar uma parte dessa solução de repolho e pingar 1 ml de ácido clorídrico. Ao manipular o ácido clorídrico, ele pede cuidado porque ele é extremamente irritadiço, tá? Quando a gente abre o frasco de ácido clorídrico, sai a fumacinha que é o cloro. E o cloro, pessoal, é extremamente irritante para as nossas mucosas, tá? Então, eu não sei se alguém alguma vez já comprou, ao invés de comprar cândida, comprou cloro puro. Quando você abre, você já sente arder os olhos, o nariz, às vezes até a boca, porque o cloro ele é muito agressivo para as nossas mucosas. O ácido clorídrico em garrafa, ele está concentrado, tá? Então, como tem variação de temperatura e tudo mais, quando você vai abrir, sai o vapor de cloro, tá? Que é extremamente irritadiço aí para nossos olhos e mucosa. Então, quando a gente faz esse procedimento, a gente faz esse procedimento dentro da capela, que é só para a gente pegar uma alíquota para passar num tubo e depois ir para o laboratório. O cheiro é bem característico, tá? É bem forte mesmo. E em um outro tubo, ele pede para você dissolver uma pastilha de hidróxido de sódio, tá? Que aí vocês podem perguntar, professora, como é que a gente vai fazer isso em casa, se a gente não tem nem hidróxido de sódio e nem ácido, não é isso? Ninguém pensou em fazer em casa isso? Vou dar a dica, tá? Quando vocês forem preparar em casa esse procedimento, pessoal, no lugar do ácido clorídrico, você pode usar aquele ácido muriático que você compra em material de construção, tá? Ele é um ácido clorídrico um pouquinho mais diluído, mas também funciona, tá? Se você quiser fazer a simulação do hidróxido de sódio, é só você usar aquele diabo verde em pastilha. Você pega um pedacinho daquela pastilha e dissolve. Aquilo lá é hidróxido de sódio puro, tá? Você também consegue fazer a simulação na casa de vocês. Então, são 2 reagentes que são fáceis de você... Oi, Suzy? Soda cáustica? Soda cáustica é o mesmo que o diabo verde. Soda cáustica, isso mesmo. Tá, isso eu tenho em casa. Na verdade, o diabo verde é a marca, né? Hoje se vende só soda cáustica com outros nomes, mas se você encontrar soda cáustica, perfeito, tá bom? É que como o diabo verde é mais conhecido, aí eu falei diabo verde. Uhum. Mas para quem faz diabo verde meio. Ele é soda cáustica. O diabo verde, ele é soda cáustica misturado com outro produto. Não em pastilha. Em pastilha é só soda cáustica. O que é líquido, ele é misturado. Entendi. Tá? Tanto que, por exemplo, eu moro em apartamento, né? E às vezes eu tenho que sempre desentupir o ralo da pia do onde sai a água da máquina, porque a máquina solta aquele espelho e vai entupindo, né? Eu tiro e jogo água quente na hora. No banheiro é meio difícil de entupir aqui no prédio, mas
na pia da máquina de lavar é impressionante, cara. Como aqueles pelinhos entope tudo, né? Mas enfim. Eu sei que a senhora passa. Oi? Eu sei que a senhora passa. Essa é a Por minha isso que eu tenho também. solda cáustica em casa. É. Não, a minha empregada, às Bom. vezes, ela fica doida. Ela fala, ai, a pia da área de serviço tá entupida de novo. Aí eu falo, meu, é só jogar esse negócio aqui, cara. Aí eu desentupo para ela parar de encher o saco. Mas, enfim, é super simples. Falei pra ela, você coloca dentro do ralo, joga água quente na hora. Que ela fica usando aqueles entupidor lá, sabe? Mó tempão. Eu falo, você tá gastando mais tempo com um negócio muito mais simples. Oi, meu amor. Não, agora não. Deixa a mamãe terminar, tá bom? Então aí, pessoal, vocês têm duas soluções que são padrão. A extremamente ácida e a extremamente alcalina, tá? E aí, depois, ele pede para vocês prepararem as escalas intermediárias. Então, ele vai misturando, vai, né, diluindo, vai colocando soluções com outros pHs. Então, ele pega lá, no tubo 1, ele vai pegar o ácido clorídrico que vocês fizeram, então 5 ml dele, com 5 ml do indicador ácido base, que é o extrato de repolho, tá? No tubo 2, ele pede para misturar água destilada com 5 gotas de vinagre. O vinagre também é ácido, mas é um ácido mais fraco, tá bom? E também ele pede para colocar o indicador, para vocês verem que a cor muda, tá? No tubo 3, ele pede para colocar álcool e o indicador ácido base. No tubo 4, ele só pede para colocar água, porque a água e o indicador já é mais ou menos um pH 7. Ele está falando pH 6 aqui, tá? Mas a nossa água, ela tem um pH mais 7 do que 6, tá? Talvez por causa do indicador, a solução tende a diminuir um pouquinho o pH, bom? No tubo 5, é a água misturada com amoníaco, tá? Aquele detergente amoníaco. Vocês podem colocar Ajax também, que funciona, tá bom? Quando vocês forem fazer isso em casa. No tubo 6, você vai colocar água destilada com detergente à base de amoníaco. Eu não sei onde encontra isso, pessoal. Aqui uma gota... o Ajax, Aí você coloca uma gota de Ajax, aqui você coloca 5 gotas de Ajax, tá bom? E o indicador ácido base. No tubo 7 é o nosso diabo verde lá diluído com o indicador, tá? E aí iria mostrar lá para vocês as diferentes colorações, tá bom? E aí ele pede outros tubos aí, tá? Esses tubos que ele vai chamar de 8 até 14, isso, tá? São tubos em que vocês vão fazer misturas e aí vocês vão comparar com esses tubos padrões que vocês fizeram antes, para vocês perceberem qual pH eles estariam associados, tá? Então, ela vai misturar com detergente líquido e até aquele detergente lavar louça, tá? Não é com base de amônia, não. O outro com água sanitária, o outro com shampoo, outro com leite, suco de limão, sabão em pó e a clara de ovo, tá? Então, esses tubos, no vídeo, depois que prepara, ele vai mostrar para você, ó, é mais perto desse aqui, então o pH dele é 6 ou é pH 7. Daqui a pouquinho, filha. Meu amor, a mamãe tá trabalhando. Tá peso, tá peso. Não, a mamãe não pode ir agora. Espera um pouquinho. Lorenzo. Desculpa. Ai, gente, ó, trabalhar em casa tem essas coisas chatinhas às vezes. Principalmente quando a gente tá sozinha e o marido não tá em casa pra segurar a criança. Desculpa. Tá? E depois aí vocês iam comparar esses tubos de 8 a 14 com as soluções padrões que a gente preparou na primeira fase, tá bom? Na primeira parte. Então, aqui, pessoal, eu vou abrir um vídeo para vocês. Não abriu, né? Não tá aparecendo para vocês o vídeo, tá? Acho que não. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que o rapaz, ele vai fazer essa solução roxa e vai fazer os testes com alguns. Inclusive, alguns, eles são... Nosso pai... Ele tá lá um pouquinho, Inclusive, alguns é do nosso próprio experimento, tá bom? Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês a área de trabalho. Que não era para vocês verem aquela foto. Vocês estão vendo o vídeo aí?
sim, mas Dá tá pra ver, mas tá sem som. travando. Tá sem áudio. Eu já vou colocar o áudio para vocês. É que eu tô tentando voltar aqui o cursor desde o do início. Vai começar. Tá travado, Pro. Tá baixo? Travado Aqui aqui tá pra mim. Então eu vou mandar o link para vocês. Vocês assistem aí e a gente retoma daqui 15 minutinhos, porque tem 12 minutos mais ou menos o vídeo. Até vocês conseguirem baixar e tudo, tá? Eu tô compartilhando agora no grupo com vocês. Pronto. Aí enquanto eu vejo aqui, vocês veem aí, tá bom? Na verdade, eu já vi esse vídeo umas 10 mil vezes, né? Mas enfim. Todo mundo pegou o link? Sim. Ótimo.
Terminaram de assistir? Pessoal? Pessoal? O meu acabou agora, professora. É. Então, você vê que foi bem parecido com o experimento, né? Que era para vocês fazerem no laboratório, né? Mostrando que as soluções ácidas elas vão ficar mais para o lado do vermelho e as soluções mais alcalinas para o lado do verde, tá? Então, assim, acho que não tem aqui como opção para vocês, mas tem um outro composto que vocês podem testar se ele é ácido ou base no caso de vocês, se vocês forem fazer a simulação, tá? Que é o leite de magnésia, tá bom? O leite de magnésia, a gente usa ele como antiácido. Então, vocês acham que ele vai ter um caráter mais alcalino ou um caráter ácido? Alcalino? Alcalino, exatamente. Ele é um antiácido, perfeito, tá? Então, mais ou menos seria essa escala de cores que vocês viriam, tá? Fazendo o experimento no laboratório no teste. Quem assistiu o vídeo da professora, ela mostrou isso para vocês lá, tá bom? E aqui mostrando, né, uma tabelinha com diferentes soluções, né, diferentes compostos e com a sua escala de pH, tá? Mostrando se ele vai ser ácido ou se ele vai ser básico. Então, vinagre, suco de limão, sabonete, que a gente chama de astringente, né, shampoo. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Por que que o repolho, ele consegue fazer isso, no caso? Por causa do extrato que você tira dele, tá? Algumas plantas têm um extrato colorido, que é por causa da presença da antocianina. Você está extraindo a antocianina, e a antocianina, ela, em diferentes pHs, ela muda de coloração. A antocianina nada mais é do que um corante natural que existe no repolho roxo. Então, existem outras flores que você também consegue fazer isso. Se você tiver alguma flor roxa ou avermelhada na tua casa, você também consegue fazer esse tipo de teste. É lógico que não numa escala semelhante à do repolho, mas você vai ver uma mudança de coloração também quando submeter à extração dessa planta em diferentes pHs. Tá bom, então, muito obrigada. Bom, não sei se vocês têm flores na casa de vocês, assim, plantado, tudo, aí vocês conseguem fazer algumas simulações aí. Mas repolho é tão baratinho, né? Comprar e fazer. Às vezes um pedacinho que sobrou do quem gosta de comer repolho roxo, você consegue. Eu já tentei fazer com a beterraba. Com a beterraba não fica muito legal, não, mas com o repolho roxo fica bem bacana, tá? E aqui, então, na tabela, demonstrando alguns componentes que vão ter caráter mais ácido e outros que vão ter caráter mais alcalino, tá bom? Acho que é isso aí, porque aqui já começa a aula prática 2. Alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer sobre a aula prática? Alguma dúvida que vocês queiram tirar referente a atividades? Atividade 2, né? Porque a atividade 1 já fechou. Pro, na verdade, a última aula eu acabei perdendo, que eu estava com meu irmão internado, acabei não conseguindo participar da aula. Uhum. Quer tirar alguma dúvida, Suzy? Então, eu tô... Acho que talvez a sua dúvida maior, né, Suzy, é saber identificar... Não sei a ver ainda a matéria dada, pesquisar. Então, na aula passada, a gente falou sobre solução tampão, tá? Então, a solução tampão, elas são soluções que são preparadas com um ácido fraco e sua base correspondente, ou seu sal correspondente, a gente chama base conjugada ou sal correspondente. Então, por exemplo, se eu tenho um ácido clorídrico, vai ser um cloreto de alguma coisa. Um cloreto de sódio, um cloreto de potássio, para eu preparar essa solução de tampão ácido. Só que o ácido clorídrico, ele não é um ácido fraco, ele é um ácido forte, então ele não poderia ser usado como solução tampão, tá? Então, por exemplo, o ácido acético, que é o vinagre, tá? Ele é um ácido fraco,
Se eu fosse fazer uma solução com ácido acético, eu usaria qualquer sal à base de acetato. Então, acetato de sódio, acetato de potássio, tá? Então, eu ia misturar uma concentração de sal com esse ácido acético para preparar uma solução tampão ácida, tá? Eu também posso preparar uma solução tampão alcalina, onde eu vou usar componentes mais alcalinos. Então, por exemplo, o amoníaco, ele é uma base fraca, tá? Para eu misturar ele com algum sal, eu teria que usar alguma coisa da base de amônio. Então, cloreto de amônio, brometo de amônio, para eu conseguir fazer uma solução tampão alcalina. Existe uma quantidade absurda de componentes com caráter ácido e uma quantidade absurda de componentes com caráter básico. Quando é que eu vou considerar que uma solução ela tem um tampão ácido ou um tampão vai ser um tampão ácido ou um tampão alcalino? Eu vou olhar o Ka deles. Se o Ka deles for bem pequeno, ou seja, for alguma coisa vezes 10 a menos 4, 10 a menos 5, ele é um ácido fraco. Tá? Se ele for 10 a menos 14, 10 a menos 15, ele é quase praticamente uma base fraca, tá? Então, você consegue ver pelo valor de Ka se um componente ele é um ácido forte ou fraco. Porque, geralmente, os ácidos fortes e as bases fortes, eles têm o valor de Ka, no caso do ácido, próximo de 1. E no caso das bases, acima de 10, mais ou menos isso. Tá bom? Então, assim, você consegue verificar isso. Mas, geralmente, as perguntas que caem em prova, em concurso, ele pega uma solução que ele está preparando lá e ele fala, eu vou preparar uma solução tampão de determinado ácido. Ele quer saber, por exemplo, se você sabe o que é um sal daquele ácido. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ter que lembrar da parte de ácido base. Então, clorídrico veio de cloreto. Acético veio de ato, final ato. Lembra que eu falei para vocês? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Lembra disso? Da aula de química? Não. Vocês não lembram disso da aula de química? Eu também não. É uma associação que a gente faz da terminação ácida com o sal dele. Então, por exemplo, todo sal, todo ácido que termina com ico, ele veio de ato. Todo ácido que termina com hídrico, ele veio de eto. E todo ácido que termina com acético, ácido oso, veio de ito. Tá? Então, aí você tem que ver tudo que tiver, se você for algum sal, né? Um componente que chama de sal, terminando com ato, eto ou ito, você sabe que é sal. Algum componente está escrito lá. Isso aqui é ato, isso aqui é eto, alguma coisa ito, ele é um sal, tá? E aí você consegue fazer a associação para descobrir qual que é o sal, ou do ácido, ou o sal da base, tá? Outra pergunta que eles fazem referente à solução tampão é se você sabe calcular, tá, o pH da solução tampão, tá? E aí você vai ter que usar aquela equação de Henderson. Falar pH é igual a menos, que é igual a pKa mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração da concentração do ácido, né? Se for o pOH, é sobre a concentração da base. E aí, você colocando os valores de concentração do ácido e do sal, se ele te der, ele tem que te dar pelo menos o pKa para você descobrir qual que é o pH. Então, ele fica brincando nos exercícios. Ora, ele te dá o pH da concentração do sal e do ácido, quer que você calcule o pKa. Às vezes, ele dá o pH, o pKa da concentração do ácido, quer que você calcule a concentração do sal. E assim ele vai brincando, porque ele é uma equação que tem 4 incógnitas. Então, você pode ficar jogando com os dados que você tem para fazer o cálculo em si, tá? Então, a maior dificuldade mesmo que os alunos têm na hora de preparar a solução tampão é saber identificar
dos componentes quem que é o ácido e quem que é o sal e utilizar ele na maneira correta na fórmula. Entendeu, Suzy? Mais ou menos. É. Você chegou a pegar o slide da aula? Eu vou abrir Não, eu aqui. tô com esse slide. Eu vou tentar abrir aqui a aula passada para você dar uma olhadinha. Espera um pouquinho. Problema no AVA, hoje eu até mostrei no grupo, no AVA não estava abrindo. Toda vez que eu estava tentando entrar no AVA, aparecia lá que aparecia um chamado. Aham. Aí eu fiquei um pouco fora, eu falei assim, gente, como é que eu vou puxar essas aulas? Então, Suzy, tá vendo essa última fórmula aqui, ó? pH é igual a pKa mais logaritmo da concentração de A-, que é o sal, dividido pela concentração do ácido. É essa fórmula aqui, ó, que vocês têm que utilizar para descobrir concentração de ácido, concentração de sal em uma solução tampão ou o pH da solução tampão. Você pode usar tanto a fórmula usando essa versão aqui, a sua esquerda, como a versão ao lado direito. A gente chama essa de equação de Henderson. Oi? Tá carregando ainda a imagem. Ah, desculpa. A internet tá complicada. Pronto, apareceu. Então, aí você tá vendo que as duas equações finais, tá vendo? Tem duas equações finais. Tem uma equação, uma seta e outra equação. A equação à sua direita, ela é conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch, que geralmente é ela que a gente utiliza para fazer, né, os cálculos ou de pH, ou da concentração do sal da solução, ou do ácido, ou o cálculo de pKa. Então, ela é uma equação que tem uma, duas, três, quatro incógnitas, tá? Se às vezes ele te deu o Ka, você usa a da direita, que é menos log de Ka. Elas são a mesma coisa, tá? O que muda é o dado que está te sendo fornecido, tá bom? Então, aqui você tem o valor do pH, aqui você vai colocar o valor do Ka, que geralmente, ou pKa, que a equação está te dando. Aqui em cima, a concentração do sal e embaixo a concentração do ácido, tá? Eita! Então, é assim que a gente faz cálculo. A gente fez um exercício de solução tampão para te mostrar aqui, para você ver. Peraí, se é esse o slide certo. Tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó, no primeiro exercício. Eu já separei. Tá Um, travado, separou-se Pro. 1 litro. Oi?
Tá travado, tá na outra tela ainda. Então dá uma atualizada aí. É no slide 31. Tá no 5 para mim aparecendo. É no slide 31. Ué, o meu não tá mudando, eu já atualizei. Ixi, você consegue mudar você mesmo os slides? Vê se você consegue mudar por conta própria. Eu autorizei para vocês mudarem. Ah, agora sim, Pro, vou mudar. Inclusive o 5 não estava nem terminada ainda a fórmula. Entendi. Agora é o 36, é esse? 31. 31? Tá, vou mudar. A Suzy tá conseguindo, será? Conseguiu, Suzy? Tô chegando. Todo mundo aí? Eita, agora travou meu celular. Tem que ir devagarzinho, senão trava tudo. Tá no 24. E fala quando vocês chegarem no 31. Fala quando estiver no 31 para eu explicar para vocês. Eu consegui chegar. É um exercício, né, Pro? Isso, está escrito resolução, é um exercício, exatamente. Opa, vai Avisa. explicando, que depois que o meu celular deu uma Suzy, travada. você não vai entender nada. Ah, sério, Pro, meu celular travou. Vai pegar a aula depois, então? Eu tenho, mas vai falando que eu tenho uma boa memória. Vamos lá, então. Então, aqui, pessoal, como vocês podem ver no slide, tá? Ele fala assim: preparou-se 1 litro de tampão misturando 0,1 mol de um sal. Aqui está te dizendo que é o sal. Então, essa aqui, 0,1 mol, é a concentração do sal, tá? Com 0,01 mol de ácido, tá? O pH do tampão é igual a 5,85. Ele quer saber o Ka, tá? E ele dá uma dica aqui para fazer os cálculos, tá bom? Então, aqui, você vai usar a equação de Henderson-Hasselbalch, onde você tem o valor de pH, você tem a concentração do sal, a concentração do ácido, só falta calcular o valor de pKa, tá? Então, o valor de pH é 5,85, a concentração do sal é 0,10, a do ácido é 0,01, tá? Passando passo a passo para vocês o cálculo. Fazendo a divisão aqui de 0,10 com 0,001, deu 100. Pro, você tá digitando aí? Não, tá. Eu já tinha escrito antes e tô passando para vocês. Nossa, o meu não tá aparecendo nada, que droga. Vai dando agora enter. Tem que ficar dando enter mesmo, que engraçado. Aí eu já tô na linha de baixo. Eu terminei a primeira linha, tô indo na linha de baixo já. Chegou, Andréia? Tá, cheguei. Aí tem lá pH 5,85, não mudei nada, o pKa eu arrumei, vai ficar log 100 é a mesma coisa que log de 10 elevado a 2. Vou calcular esse logaritmo, como eu ensinei vocês usarem a calculadora, tá? O logaritmo de 10 elevado a 2 é 2. Aí você vai ter lá pKa. Aí nisso você consegue calcular o pKa, só que ele não quer o pKa, tá? Então, aqui, ó, primeiro ele calculou o pKa, vai ficar 5,85 menos 2. O pKa deu 3,85. Ele quer o valor de Ka. O valor de Ka, você vai usar outra fórmula. pKa é menos logaritmo de Ka, que tá aqui embaixo. Você vai substituir os valores, tá? Nisso, você vai tirar que o valor de Ka é 1,41 vezes 10 a menos 4. Que é a alternativa B. Então, os exercícios são sempre essa cara. Então, uma hora ele vai pedir para você calcular o pH, outra hora é a concentração do sal, outra hora é a concentração do ácido. E, na verdade, você tem que saber
enxergar no enunciado qual que é o seu dado e onde você vai utilizá-lo. Tá bom? Sim, Pro. Tá? Por que eu fiz esse cálculo louco aqui, tá, pessoal? Dava lá, 10 elevado a menos 3,85. Porque o nosso dado, ele deu 10 elevado a 0,15. E aí eu fiz um cálculo pro pessoal, falei assim, qual que é o valor que menos 3,85 dá 0,15? É o menos 4. Então, com pH menos 4, eu já sei, eu já mantenho ele na base, que é aqui, ó, do enunciado. O 10 elevado a 0,15, ele te deu que é 1,41. Então, eu só substituí para eu conseguir enxergar a resposta de uma maneira mais rápida. Não vou dar uns cálculos doidos assim na prova para vocês, tá? Vai ser uma coisa mais tranquila de vocês calcularem, tá bom? Porque essa parte vocês têm que lembrar um pouquinho de log, um pouquinho de matemática, que eu acho que faz um tempinho que vocês devem ter esquecido de usar isso aí. Um pouquinho? Eu não sei nem como é que usa a calculadora. Suzy, eu expliquei pro pessoal na aula passada como usar a calculadora. Se você puder ver, é bem o comecinho da aula. Eu vou tentar puxar. É que não aparece aqui no site a aula gravada para mim. Teve alguma aluna que falou que não estava aparecendo, agora aparece? Eu consigo só puxar os slides. Uhum. Deixa eu ver se está para mim disponível para baixar de novo. Então, eu estava conseguindo ver no começo, Pro. Depois também não consegui ver mais os vídeos das aulas. Eu tentei entrar e não tava. Eu consegui enxergar a aula, mas eu não enxergava, eu não conseguia baixar o vídeo para poder colocar no YouTube. E como eu recebi um e-mail de uma aluna que eu não sei, não lembro quem foi, e-mail não, foi até um WhatsApp. Professora, a aula está disponível para a gente agora. Eu nem me preocupei em baixar a aula, porque estava disponível para vocês, entendeu? Então, mas porque eu vou uso ver aqui mais o celular. Quando eu vou trabalhar, eu uso o computador da loja, que é bem mais rápido, né? Uhum. E até lá no computador mesmo não aparece. Eu consigo, quando eu entro no AVA, para mim só aparece as web aula, na aula só os slides e não tem mais nada. Lá, minhas aulas gravadas. Você já foi na parte minhas aulas gravadas? É ali que vocês conseguem assistir. Em cima, assim, quando você abre o AVA, em cima tem um linkzinho escrito minhas aulas gravadas. Até porque a gente ficava na página aberta, onde estava escrito aula. Ficava sempre um link ali. Entendi. É estranho. Muda o sistema e toda hora, né? não avisa. Quando você está acostumado, aí muda, né? É ruim. Não, quando eu vou usar o ar direito, quem mudou? Eu vou tentar ver se eu consigo resgatar a aula passada por aqui, porque da outra vez eu conseguia assistir, mas não conseguia baixar. Vou ver se ela está disponível para eu baixar agora, aí eu gravo no YouTube e mando o link para vocês, então, tá bom? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida a mais para ser retirada? A única pergunta que eu fiquei assim, na dúvida é para que serve o tampão? Perfeito. A gente usa, na verdade, o tampão é uma solução extremamente importante, viu, Suzy? No nosso organismo, a gente tem várias soluções tampões. No nosso sangue, no nosso estômago, no nosso intestino. Uma solução tampão é uma solução que ela segura a variação do pH sem alterar muita coisa. Porque vocês vão aprender, próximo passo, vocês vão aprender sobre aminoácidos. Tá? A próxima aula é sobre aminoácidos. E aminoácidos são moléculas que são extremamente sensíveis à variação de pH. Então, se você tem uma solução tampão em que ela consegue segurar uma variação de pH, tá? Que é a solução tampão, ela faz com que permita a gente fazer alguns excessos, tá? Então, por exemplo, como vocês viram no vídeo do rapaz, ele mostrou que o refrigerante ele é ácido.
Se não existisse uma solução tampão em que consiga equilibrar esse ácido que a gente está tomando, a gente estava ferrado. Porque a gente ia detonar nossas células. A gente... É como se fosse um neutralizante, então, para neutralizar, mas é como se fosse um neutralizante. Assim, falando assim, de uma maneira mais simples, como se fosse um neutralizante, mas não é. Na verdade, ele só consegue segurar para o nosso organismo não ter a variação desse composto ácido que a gente está consumindo a mais, ou composto alcalino, tá bom? Ele não consegue segurar muito, tá? Ele tem uma faixa em que ele consegue segurar o pH. Acima dessa faixa, ele se descontrola completamente. Que é geralmente uma faixa de um pH do valor acima do pKa dele e um valor abaixo. Então, aqui no caso do nosso exercício, tá? O nosso pKa deu 3,85, não foi? Então, ele segura de 2,85 até 4,85. Se você adicionar muito ácido, diminuir para baixo de 2,85, ou você colocar muita base e ela subir acima de 4,85, ele se descontrola completamente. E aí ele não tem mais a função tampão dele. Tá bom? Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram tirar? A nossa próxima aula, então, vai ser aminoácido. Se vocês quiserem, a gente pode até emendar já com proteína, para poder fazer aulas só de exercícios depois, né? Se quiser, porque eu estou com as aulas prontas, tá bom? Aí a gente já emenda, porque proteína é continuação do aminoácido. E aí depois a gente só fica se preparando mesmo para a prova. O que vocês acham? Que agora a gente vai mudar completamente o assunto. Pode ser, a gente fica com mais tempo até para fazer outras coisas, aprender a mexer nesse brinquedo novo. Ótimo. Então tá bom, pessoal, combinado. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, estou à disposição, porque senão eu te dou aula como finalizada. Tá. Pro, eu tentei entrar agora aqui no AVA, minhas aulas gravadas, só aparece o link. Clique no link. E não aparece. Não abre a aula. Acabei de fazer isso. E estava abrindo antes. Eu vou dar uma olhadinha aqui de novo, tá, Andréia? Se eu conseguir, bom, eu já posto no YouTube agora para vocês, tá? Tá bom, obrigada. De nada, que isso. Não, filho. Bom, para quem tá indo, então, pessoal, uma boa noite, até semana que vem. Oi, Suzy. Pro, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, que eu tô nas curiosidades. Pode perguntar. Eu tô assistindo alguns debates. A gente está assistindo alguns debates, né, da iniciação científica do professor André. Né? E o professor Ricardo, nosso professor, ele falou assim que a senhora também tem iniciação científica. Aí eu queria saber um pouco, eu queria estar conhecendo mais essa parte da faculdade. Legal. Eu trabalho muito na área de desenvolvimento de biomateriais, tá? Então, o que eu estou fazendo agora com duas alunas, as duas acho que são do quinto semestre, um é do quinto, outro do sexto, uma coisa assim, é o desenvolvimento de um suporte para crescimento de células. Então, qual que é o estudo que a gente está? A gente está na fase a gente já preparou o suporte, agora a gente vai colocar osso humano, em particulado, para ver se ele calcifica. Por que esse suporte? Esse suporte, a gente quer comprovar se ele é ideal para regeneração óssea, para a área de dentista, sabe? Sabe quando você faz uma extração do dente e fica aquele buraco? Tem pessoas que têm uma cicatrização, né, uma ossificação muito rápida. Tem pessoas que não. Então, é a introdução de um material que ele é biodegradável, tá? Em que ele vai tampar esse buraco e vai estimular a calcificação do local,
formando novas moléculas, né, de ósseas, novas células ósseas, e assim calcificando o local, permitindo que você possa fazer o implante de uma maneira mais rápida. Parece interessante. É. A senhora pode. A senhora, vocês estão fazendo encontro online também, né? Não, eu com os alunos a gente está fazendo presencial. É que como semana passada já saiu esse lockdown e essa semana também, a gente vai segurar um pouquinho, mas eu converso com elas, já ensinei elas a fazerem as coisas tudo lendo artigo, lendo livro, essas coisas. É que as do professor André parece que é mais voltada para biofísica, né? Aí eu falei assim, top. Parece que foge um pouquinho da nossa área, que é mais laboratório. Uhum. Aí eu estava conversando com o Eduardo, que a gente está interessado, né? Mais para frente participar da iniciação científica. Ah, legal. Até é bom vocês falarem, porque assim, eu vou submeter um novo projeto. Eu vou submeter um novo projeto agora, Suzy, tá? O projeto, ele é fazer curativos, desenvolvimento de curativos, tá bom? Entendi. É em cima de aí qualquer um pode escrever na sua iniciação ou não? Eu tenho que fazer indicação de 2 alunos quando eu submeto o projeto. Aí, se vocês estiverem interessados, eu envio o nome de vocês 2 como os alunos interessados. E se o projeto for aprovado, aí vocês fazem o desenvolvimento desse projeto comigo. Tá, eu estou interessada. O Eduardo está na aula? Tá aí. Estou aqui, pode falar também, professor. Então, depois eu peço para vocês mandarem para mim o RA de vocês e o nome completo. Embora eu tenha, né? É só eu entrar no sistema, saber que é o Eduardo e a Suzy, porque quando eu for indicar, estou esperando a resposta da coordenadora geral do projeto, da área de atuação, né? Para saber se meu projeto é compatível com a área. E eu vou submeter, porque o projeto já está pronto, já está escrito. É só eu submeter para ela e indicar os alunos. Eles devem dar a resposta para a gente lá para agosto, setembro. E aí o projeto inicia em outubro desse ano. Tá, porque olha, eu e a Eduardo, a gente tipo não sabe nada de nada de nada, a gente é página em branco. Não, mas as meninas também, elas apesar de ter tido aula comigo de química, elas muita coisa não lembram. Então, assim, eu ensino desde o comecinho, ó, preparar a solução, elas que preparam. Eu ensino a fazer os cálculos junto com elas, faço na frente delas os cálculos, explicando aonde que a gente tira o dado do frasco, tudo. Aí elas preparam, aí eu explico, ó, isso vale tanto. Eu vou explicando desde o comecinho, como se vocês realmente não soubessem de nada. Ah, mas a gente não sabe de nada mesmo. Mas, alguma coisa vocês sabem. Vidraria, vocês devem saber o que é. A gente vai aprendendo. O bom é que a gente aprende rápido, Pro. Então isso é o mais importante. Vontade e aprender rápido. Eu vou falar com o Eduardo aqui, daí eu vou pegar os dados dele, aí eu já mando de uma vez. Vocês só me confirmam se vocês dois vão querer, se vocês vão querer ser indicados, porque eu consigo pegar o RA de vocês e o nome completo, né? Se eu precisar de mais alguma coisa, eu mando no grupo. Falo, Suzy, Eduardo, me manda seu RG, seu CPF, sua conta bancária e a senha, né? Mas tudo bem. Claro que eu faço. Aí eu peço. Passar, mas assim. Não, então, depois vocês me dão dados se eu precisar mais, mas acho que nesse primeiro momento é só o RA de vocês e o nome, tá bom? Eu vou pegar com o Eduardo, daí eu já passo para a senhora o nosso nome e RA. Tá bom, e é assim que eu submetei o projeto. A gente está interessado, sim. Ah, legal. Eu até estava pensando, falei, gente, quem eu vou convidar para fazer? Porque, assim, o encontro não é presencial, a gente fica sem saber qual aluno que tem interesse, qual não tem, né? E eu falei assim, bom, eu vou submeter e depois eu falo que vou indicar os alunos depois, mas se já tem aluno para indicar, perfeito.
Porque eu já entrei na faculdade querendo saber sobre iniciação científica, né? Entendi. Como eu já, porque eu tinha perguntado uma vez, aí sempre falaram assim, a partir do terceiro ano, né? Que aí no caso seria um semestre. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Eles não fazem muita questão disso, eles só querem que o aluno já esteja matriculado. Ah, tá vendo? Se eu soubesse, eu ia feito isso mais tempo antes. Mas tudo bem, porque eu acabei perguntando pro professor Ricardo na semana retrasada. Aí ele falou assim, a menina que, se eu não me engano, dá aula para vocês, e o André, que também dá aula pra gente. Aí eu conversei com o André, que a gente tem mais facilidade com ele, porque a gente tem outro grupo com ele também, né? Da aula dele. Eu perguntei, ele falou assim, eu passo o link se vocês quiserem assistir, porque como tá tudo travado, eles estão fazendo o trabalho em cima de... não, eles estão lendo artigos, né? Então eles estão em debate. Entendi. Só que assim, eu não me identifico muito mais para a iniciação dele. Aí eu falei assim, eu conversei com o Eduardo, eu falei assim, Eduardo, eu vou perguntar para a professora Jana, né? Porque ela também tem iniciação científica. Vamos ver se o dela tem mais a ver com a nossa área. Tem um pouquinho mais, né? Então, porque assim, dos dois projetos, tá? Um passo que a gente tem é o estudo de células, né? Porque a gente tem que fazer teste em vivo, teste in vitro, para saber se o material ele pode ser aplicado ou não. Porque assim, primeiro passo, a gente faz os testes para ver se funciona. Depois que funciona, a gente vai fazer os testes em células para saber se é biocompatível. Se as células não morrerem, ótimo sinal. Aí depois a gente vai para o teste em vivo, né? Que vai colocar em coelho para fazer teste de irritabilidade dérmica, tudo. Só que assim, ultimamente não se pode mais fazer isso. Então continua sendo ensaios in vitro, mas com característica em vivo, né? Mas, ou seja, a gente vai usar células ainda. Eu tenho uma colaboração com uma professora no IPEM, em que ela faz teste com peixe. O peixe é autorizado para fazer testes em vivo, sabe? E aí ela mede a toxicidade dos materiais com peixe. Oi, Suzy. Mas normalmente é feito quando está presencial, é feito no dia da semana, no horário... Dia da semana, fora do horário de aula. Assim, como eu sei que muitos de vocês trabalham, né? Porque o perfil do aluno que está lá para o sexto semestre, ele não está mais disponível 100% para a faculdade, né, gente? Então, eu agendo pelo menos um dia da semana para poder desenvolver o projeto. Então, essas duas meninas, a segunda-feira delas é minha. Até o horário da aula, né? Então, a aula começa às 7, até às 6h30, elas estão disponíveis para ficar comigo no laboratório. Então, semana passada... desempregada. Né? Até outubro, espero que você tenha conseguido resolver seu problema, né, Suzy? Não, no meu caso, eu tô abraçada com patrocínio. Então ótimo. Eu trabalho no período. Oi, Eduardo. O laboratório é na faculdade? É o laboratório da faculdade mesmo. Ah, tá bom. Então, tranquilo. E, eventualmente, se a gente tiver que fazer alguma coisa fora, eu levo vocês, mas a gente não vai ficar fazendo o tempo todo lá, mesmo porque esses ensaios que a gente faz de toxicidade não somos nós que fazemos, porque eu não sou bióloga, né? Eu sou química. Então, eu tenho uma parceria com esses professores em que eles fazem um teste e passam o resultado para mim. Porque eu não sei manipular célula, por exemplo. Eu estou fazendo um curso na Unesp para aprender a fazer isso, mas como o curso é online, eu estou achando meio difícil aprender. Porque eu acho que, para mim, eu só aprendo metendo a mão na massa. Eu também só aprendo na prática, não EAD assim é horrível. Então eu só quero ver como é que eu vou fazer depois a cultura celular quando eu estiver na frente dela. Falar assim, oi, tudo bem? E aí? Como é que eu vou? Né? Bom dia. Mas, enfim, às vezes a professora lá do IPEM, ela deixa eu participar, mas é que quando o teste de toxicidade, ele não demora um dia só, né? Essa parte de emplacamento eu até sei fazer, porque eu já fiz no meu doutorado.
Você tem que colocar lá a solução, emplacar, aí depois tem que deixar na estufa, e você tem que ficar trocando o meio a cada 48 horas e deixar isso durante uma semana. E aí depois ela tira a solução, coloca tipo um marcador, que eu não sei o nome agora mais, e aí ela utiliza um equipamento que chama citômetro, e ela consegue analisar se as células cresceram ou não, que ela consegue ver o crescimento das células na plaquinha. Se as células cresceram, o material ele é adequado, ele não é tóxico. Se não crescer, o material é tóxico. E é assim que a gente faz o primeiro teste in vitro, né? E depois a gente vai para o teste em vivo, que a gente pega esse material e coloca em contato com animais. Então, não sei se ainda é permitido fazer em coelho, mas um teste que a gente chama de irritabilidade dérmica, principalmente curativo, né? A gente raspa o pelo do coelho, faz como se fosse uma feridinha na pele e coloca esse material. Se for uma infecção, o material ele tem irritação dérmica e ele é reprovado. Se ele não der, ele é aprovado. Esse é um dos testes. Aí o outro teste que a gente faz vai nos peixes. Coloca o peixe e o embrião do peixe em contato com essa solução. Se ele eclodir e não nascer com defeito, o material ele é aprovado, senão ele é reprovado. Tem os testes mais ou menos assim. Que com peixe eu acho meio estranho. Porque... é muito legal quando peixinho. Eu acho é o mais legal. Eu lembro que quando eu era mais nova, né, eu sempre ficava vendo esses vídeos, essas coisas assim. Teve uma época, por causa do Greenpeace, né, eles realmente parece que eles pararam de mexer com animais um pouco maiores. Isso. Embora tenha alguns laboratórios que ainda usam, né, mas normalmente eles usam assim, mas as cobaias mesmo. Gente, mas estudo tem que ser assim. Por exemplo, eles fizeram o estudo das vacinas. Não pegaram um monte de humano aí para fazer como cobaia? Ah. Tem que fazer. O pessoal é contra, mas tem que fazer. Paciência. Faz parte. Eu, quando eu fiz o desenvolvimento das válvulas cardíacas, a gente tinha que matar lá os cabritos. Matar não, né? Abrir o peito dos cabritos, tirar a válvula do coração dele, colocar o que a gente fez, para ver se funcionava ou não. A maioria deles morria na cirurgia, não por causa da válvula. Para vocês terem uma ideia. Então, Porque o que acontece? Quem vai fazer a cirurgia para isso é um cirurgião do coração. Só que a anatomia do animal é diferente da nossa. Então ele acabava morrendo na cirurgia. É difícil? Mas enfim. Às vezes é complicado um animal justamente por conta disso, né? Porque aí tinha que ter um veterinário do lado. Exatamente. Tem que ter um veterinário. Mas essa parte desse estudo é mais difícil, precisa de comitê de ética. Então, como assim? O projeto ele é legal para os alunos, mas não para nós pesquisadores, porque a verba que eles dão para a gente desenvolver é muito baixa. Então, a gente prefere só fazer a parte inicial para os alunos treinarem para ter um artiguinho, porque levar isso adiante é muito dinheiro envolvido e a gente não tem essa verba para isso, entendeu? Entendi. E é isso, pessoal. Bom saber que tem 2 alunos interessados. Nem vou ter que precisar caçar. Hoje vocês me encontraram. E olha que eu estava vendo hoje sobre o projeto, hein? Transmissão de pensamento. Meu irmão acabou ficando internado em estado. Ficou com um estado um pouco grave. Hoje ele já está na casa dele, graças a Deus. Que o médico descobriu um câncer avançado. E ele estava com não sei. Fosse Covid, menina. Não foi Covid, eu também pensei. Minha mãe pegou e falou assim que não, que minha mãe estava até com ele no hospital. Aí ele ficou uns 4 dias no hospital, aí conseguiram controlar a infecção e aí ele foi liberado. Eles não estão deixando muito tempo no hospital também, mas a gente descobriu que ele está com câncer de próstata avançado. Nossa, mas é o bom que esse câncer é mais fácil de ser tratado, né? Pior que eu não sei, a minha mãe falou que está avançado, mas a gente ainda não sabe o que acontece, porque eles estão tentando vaga para ele passar com a onco, né? Uhum. Que é onco. Você sabe que o projeto, meu último projeto de pós-doc foi na área de tratamento de câncer de próstata, onde eu fazia desenvolvimento de nanopartícula de ouro
justamente para tratamento de câncer de próstata. Então, o estudo, essa parte de in vivo, ele foi analisado lá nos Estados Unidos, que lá eles permitem. Então, eles pegaram o cachorro que tinha câncer de próstata e eles aplicaram essa nanopartícula para ver se funcionava ou não. E os resultados estavam bem promissores, assim, sabe? É que eu saí do projeto antes de finalizar, porque eu fiquei grávida, né? Não E aí, tem jeito. eu tava fazendo os testes em laboratório com um composto que é radioativo. Eu trabalhei, eu não sabia que estava grávida, eu descobri que estava grávida com 3 meses. E eu trabalhando com material radioativo com o neném dentro da barriga. Nossa, Gravidez a gente nunca sabe, né? Nossa, eu chorei E muito. a gente fica Até meu filho nasceu, eu fiquei depois. preocupada. Depois que eu descobri, eu falei, meu Deus, eu falei pra médica que eu tava trabalhando com material radioativo esses dias. Aí ela, calma, não é bem assim. Eu falei assim, eu chorava todo dia. Aí toda vez que eu tinha que fazer o exame, né, de ultrassom dele, eu não dormia à noite. Porque eu queria saber se tava tudo bem, sabe? Mas graças a Deus ele nasceu saudável. Minha gravidez eu descobri com 4 meses, quase 4 meses e meio. Nossa, também foi tarde. Aí, todas as vezes que eu passava mal, eu chegava a desmaiar no metrô. Eles me levavam pro posto, eles falavam que era virose, porque foi bem na época do H1N1, quando ele surtou aqui em São Paulo. 4 anos atrás. Aí, toda vez que eu ia pra lá, os médicos falavam que era virose. Aí me tacava tudo contra remédio. Eu ia pro soro, me dava um bezetacil, me dava tudo que não pode. Eu cheguei a fazer raio